Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então para falar um pouquinho sobre a sociologia contemporânea, como vocês estão vendo aqui. Vamos dar algumas ideias, alguns pensamentos, trazer à tona alguns autores, algumas teorias que podem talvez nos ajudar a compreender um pouco mais essa sociedade contemporânea, tá? E talvez a gente possa também deixar claro que as teses clássicas, Durkheim, Marx e Max Weber, não desaparecem. Elas são retomadas em outro sentido, com algumas roupagens novas sobre as teorias, mas de fato deixar de existir, elas não deixam mais de existir, tá? Então vamos tentar aqui abordar um pouquinho essas visões um pouco diferentes agora das teorias clássicas, tá? Então a primeira teoria contemporânea que eu acho que a gente pode deixar aqui claro é a teoria funcionalista. Ela baseia-se então numa concepção de sociedade que constituída, por sistemas complexos. O que quer dizer isso? É o funcionamento, são as mecânicas dentro da sociedade. Aí você vai perceber que quando a gente vai falar em mecânica, a primeira situação que talvez seja importante a gente mencionar é que é uma teoria que faz referência tanto ao positivismo clássico de Auguste Comte, mas também à ideia de observador fora da sociedade que é introduzida pela teoria de Durkheim. Bom, qual a diferença? A diferença é que Durkheim ainda vê os fatos muito como isolados, vê as situações como exclusivas. A teoria funcionalista ela já tem uma perspectiva de como os fatos estão interconectados, interligados, numa relação não só causal, né, não só de causa e efeito, mas também numa relação de propriedade, de desenvolvimento, digamos assim. Então, por exemplo, né, vamos tentar dar um exemplo aqui. Numa teoria funcionalista, a gente vai discutir, por exemplo, o papel dos autores. Porque cada personagem, ou porque cada pessoa dentro de uma determinada sociedade tem a perspectiva de desenvolver uma teoria específica, ou desculpa, desenvolver um papel específico dentro das suas funções, dentro dos seus grupos e da sua tribo social. Então essa talvez seja uma perspectiva um pouco diferente, porque não sei se vocês se lembram, em Durkheim a gente discutia a ideia de coesão. Agora a gente está discutindo o fator do indivíduo como, digamos assim, agremiador ou até condensador de funções para desenvolver papéis dentro de um determinado grupo. Então aqui a gente vê já mais um todo um pouco mais complexo, observando, por exemplo, o papel do sujeito dentro das estruturas, mesmo que essas estruturas sejam de alguma forma já pré-determinadas, né? Então a gente vai dando uma olhada aqui também a ideia de função social. Função social ela é a contribuição de um fenômeno que provê a um sistema maior do que aquele do qual o fenômeno faz parte. É um uso técnico, não é a ideia popular de função, como num evento, né? Ou seja, quando a gente fala em função ou quando a gente fala em desenvolver um determinado papel dentro da sociedade, a gente está falando principalmente das perspectivas de ações. Vocês vão ver que as matrizes teóricas permanecem iguais, mas em certo sentido começa-se a relacionar a complexidade das ações. Ou das matrizes teóricas. O que eu quero dizer com isso? Vocês estão vendo aqui que mesmo dentro de uma teoria estruturalista, o papel da função é fundamental, né? E o que significa dizer isso? Significa que nós estamos entrelaçando duas teorias clássicas. Nós estamos entrelaçando a ideia de coesão e a ideia de neutralidade, exposta especificamente pela teoria durkheimiana, e a teoria da influência, a ideia de que o sujeito tem racionalidade prática e que com essa racionalidade prática ele é capaz de transformar ou modificar a sociedade na qual ele está inserido. São duas teorias diferentes, mas que
tem a sua perspectiva abordada, tanto no conceito de função, e aí vem a teoria funcionalista, né, quanto a ideia de estrutura na teoria estruturalista. Bom, Parson é um dos grandes teóricos dessa ideia, né, mas também nós temos Pierre Bourdieu. Eles podem ser classificados dentro dessa perspectiva, mas eu acredito que talvez dos dois, Bourdieu tenha algumas ideias mais singulares, mais próprias, mais individuais. Por exemplo, Bourdieu vai trazer à tona a discussão do conteúdo simbólico das ações. Não é só o indivíduo que causa influência, mas também a construção simbólica, ou seja, a marca que esse sujeito deixa em suas ações. E como essa marca pode ser ou não continuadora da sua, digamos assim, ideologia dentro de uma determinada sociedade. E aí, quando a gente fala em sociedade, principalmente aqui no funcionalismo quanto no estruturalismo, não é sociedade no sentido lato sensu, sabe? Não é uma sociedade tipo a sociedade caxiense, tipo a sociedade brasileira, mas é uma sociedade de cunho mais restrito. Por exemplo, a família, por exemplo, o grupo de amigos. São representações de sociedade, tá? E quando a gente fala nessa questão de conteúdo simbólico, é muito importante a gente destacar que esse conteúdo simbólico ele não se dá apenas por uma questão material. É bem importante deixar claro isso, porque o conteúdo simbólico ele é a capacidade do sujeito conseguir marcar, ou seja, deixar a sua digital dentro das ações que ele realiza. E o Bourdieu deixa muito claro isso quando ele escreve aquele livro Distinção Social, onde ele diz que a gente gosta ou a gente aprende a apreciar aquilo que a gente sempre teve à mão, né? Aquilo que está próximo da gente. Então, por exemplo, a ideia de que o sujeito goste de música clássica ou não goste de música clássica, por exemplo, são ideias que são dispostas a nós devido à nossa capacidade ou à nossa proximidade com essas tendências musicais, e por isso a gente acaba gostando mais disso ou mais daquilo. Mas esse conteúdo simbólico, ele é um conteúdo que visa marcar a nossa existência, é como se fosse um distintivo, uma digital que nos identifica. Claro, muitos vão falar sobre a ideia de violência simbólica. Tem a mesma função em determinado momento, porque também é um distintivo, também é uma digital, que marca o sujeito de acordo com as características mais fundamentais que esse sujeito tem para poder se desenvolver, certo? Então, é ruim, mas também tem essa perspectiva de determinação, de marca, no caso. Bom, nós vamos ver que também aqui essa ideia tem uma analogia com a questão orgânica, né? Visto que é digamos assim, função, é um determinado papel que se identifica. Por isso, a partir de agora, muitos autores vão utilizar o conceito de ação, ou melhor, de atores sociais. Vai ser uma discussão um tanto parecida com a discussão elaborada por Max Weber, quando ele fala sobre a questão das lideranças, né, os diferentes tipos de líderes, o líder democrático, o líder autoritário, mas é um tipo diferente de discussão, porque ele vai estar muito mais focado na ideia de uma individualidade, digamos assim, de como um sujeito é capaz, a partir de suas próprias ações, elaborar um conteúdo simbólico ou elaborar um conteúdo, digamos, de racionalização naquilo que faz, certo? Então, é muito interessante essa analogia com as funções, com a analogia, desculpa, com o conteúdo biológico da coisa, porque deixa claro uma outra situação, que é a ideia de uma inter-relação, de uma interdependência.
Ou seja, nenhuma sociedade existe de forma autônoma ou exclusivamente autônoma. Se você comparar um pouquinho com aquilo que o Max Weber fala, você vai ver que é um pouco diferente, né? Por exemplo, o Max Weber não vai pensar mesmo que ele pense um pouco mais a historicidade, né, do sujeito, ele não vai pensar tanto essa, digamos assim, influência do sujeito de acordo com o contexto. Mas aqui sim, aqui vai se falar muito, muito, muito de acordo com o contexto. Ou seja, a contextualização aqui ela é uma marca fundamental. Tanto no estruturalismo quanto no funcionalismo, a marca, a marca da ideia de inter-relação ela é muito interessante. Vamos tentar dar um exemplo, talvez fique claro isso. O que é uma questão de interdependência, né? Bom, por exemplo, vamos falar aqui, pegar um exemplo aqui do Brasil, né? Se está fazendo aqui uma flexibilização dos salários devido à pandemia, devido à crise que nós estamos vivendo, né? E essa flexibilização dos salários é para os trabalhadores aqui do operariado brasileiro, de uma forma geral. Ok, então flexibilizou o salário, o trabalhador ganha menos. Aonde isso vai repercutir de maneira mais imediata? Bom, isso vai repercutir de maneira mais imediata nas micro-relações, que seriam os pequenos e médios empresários. Porque a massa trabalhadora é consumidor dessas empresas, dos micros e pequenos empresários. Os grandes empresários, que têm um poder aquisitivo um pouco mais elevado e que têm, enfim, uma possibilidade um pouco maior, inclusive de enviar dinheiro para fora do Brasil e para fazer, não depósitos, mas para fazer transações internacionais, eles não vão ter tanta dificuldade, até porque eles têm e contam, né, com um apoio financeiro, um aporte, né, um mercado maior. Agora, quando você tira o poder aquisitivo do trabalhador, o primeiro que sente são os pequenos e microempresários. Vou tentar dar um exemplo um pouco mais claro sobre isso. Se falava muito na flexibilização, por exemplo, na extinção do 13º. Ora, para o empresário que contrata o cara que é dono da empresa, o cara que tem, digamos assim, essa possibilidade, ele não vai achar ruim. Ele não vai achar ruim porque, de certa maneira, ele consegue com isso garantir para ele uma estabilidade econômica um pouco maior. Mas vamos pensar, e aquele microempresário que dependia do salário desse funcionário? O cara que tinha uma lojinha de presentes de Natal, de enfeites de Natal, e que contava com esse 13º para poder, digamos assim, recuperar tudo aquilo que não conseguiu recuperar durante o ano. Com a flexibilização do 13º, ou até com a extinção dele, o que vai acontecer com essa pequena empresa? São todas coisas que têm como base a ideia de funcionalismo. Não é mais uma ação isolada dentro da sociedade que determina o que é, como funciona, qual é a estratégia que vai ser utilizada. Mas principalmente é uma relação, uma inter-relação entre cada ponto desse espaço. Vamos dar uma olhada aqui agora numa outra teoria, né? Uma outra teoria que é interessante, que se chama então estruturalismo e funcionalismo, né? São especialmente nos sociólogos rurais entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. Tem a visão que a sociedade é constituída por partes. Volta a ideia então das relações, né? Mas aqui vai se discutir especificamente as partes, ou qual é a função das partes. Por exemplo, qual é a função do Estado? Hoje é uma discussão muito interessante e que está bastante em voga no Brasil. No Brasil as pessoas confundem muito função do Estado com comunismo ou socialismo. Como nós dissemos já,
o socialismo, ele é talvez a característica básica dos países que adotaram a filosofia comunista, a filosofia marxista, como princípio político para o desenvolvimento do seu território. Contudo, nenhum país do mundo conseguiu chegar no comunismo. Todos eles ficaram, olhando sob a ótica da filosofia e da sociologia marxista, todos eles ficaram na ideia de uma sociedade ditatorial, digamos assim, que é característica do socialismo, né? Bom, o que acontece agora? Quando a gente começa a discutir o papel do Estado, no Brasil se confunde muito a ajuda do Estado ou intervenção do Estado com o comunismo, com o socialismo. O que precisa ficar claro? Gente, o capitalismo ou o liberalismo, ele tem várias etapas. Nos Estados Unidos mesmo, desde da Primeira Guerra, quando começou a se colocar em prática o liberalismo, ele passou por diferentes fases, até chegar ao neoliberalismo que nós conhecemos hoje. Mas essas diferentes fases prevêem, por exemplo, uma fase intermediária entre o liberalismo e o neoliberalismo, que é conhecida como keynesianismo, que prevê a intervenção do Estado. E não só uma intervenção simples, como a liberação de crédito, como a liberação, inclusive, de crédito para pessoa física, para pessoa jurídica. Ou seja, qual é o papel do Estado? Será que o papel do Estado é simplesmente dar tudo? Ou será que o papel do Estado é gerir momentos de crise, interferir em momentos de crise para que a sociedade tenha sempre um bom andamento e possa cada vez mais se tornar um país desenvolvido? Acho que são perguntas interessantes e que podem nos ajudar. Bom, aqui então, Talcott Parsons e Robert Merton são representantes dessa teoria, né? Temos também aqui as teorias do conflito, que talvez sejam interessantes até para a gente falar sobre relações internacionais, e elas vêm ao encontro das teses tanto de Marx quanto as teses de Max Weber, são teorias do conflito, né? O que elas prevêem, especialmente Max Weber? A construção de modelos para que a gente possa analisar diferentes cenários. Quem trabalha muito com isso é o pessoal que vai estudar depois relações internacionais. A ideia de modelos ou cenários positivos, cenário negativo, um cenário intermediário. Então, todas essas perspectivas aqui, elas são fundamentais para o desenvolvimento, até para que a gente possa discutir depois a ideia de desigualdade econômica que vem, claro, com a filosofia marxista. Mas, claro, veja, as duas ideias meio que se complementam, né? Max Weber fala sobre a valorização do trabalho e o desenvolvimento do capitalismo como consequência da valorização do trabalho. E Karl Marx vem falar da desvalorização do trabalho a partir da alienação. São teorias que vão tratar sobre o conflito em relação ao trabalho, tá? Bom, eu acho que também é importante a gente tratar um pouquinho sobre os teóricos chamados construtivistas. Quem são esses teóricos construtivistas, então? A gente pode falar um pouquinho sobre o próprio Parsons, sobre o próprio Bourdieu, que trazem nas suas teorias a perspectiva, então, de uma sociedade que seja construída a partir do exemplo e dos modelos que eles vão estar analisando. A gente fica por aqui hoje, pessoal, e espero encontrar vocês numa próxima. Muito obrigado pela atenção.